Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das teorias econômicas mais conhecidas e, vamos dizer, polêmicas que existem, a curva de Laffer. E para fazer isso, a gente vai usar uma lente bem específica, que é da nossa complexa economia aqui no Brasil. Vamos lá? A discussão toda começa com uma pergunta que parece um verdadeiro quebra-cabeça. Será que existe um ponto em que, ao subir a alíquota de um imposto, o governo acaba arrecadando menos dinheiro? Parece que não faz sentido, né? Mas essa é exatamente a ideia que a gente vai desvendar hoje. Então, esse aqui é o nosso mapa para hoje. A gente começa entendendo esse paradoxo e a teoria da curva de Laffer. Depois, a gente aterrissa no Brasil, dá uma olhada no nosso sistema tributário, fala sobre informalidade, entende a perspectiva liberal por trás disso tudo e, por fim, amarra as pontas. Ok, vamos começar do começo, estabelecendo a base do raciocínio. Esse conceito que meio que desafia a nossa lógica mais imediata sobre como impostos funcionam. Basicamente, a curva de Laffer não é uma fórmula matemática, mas sim uma ideia, um modelo para a gente pensar. Ela diz o seguinte: a receita do governo não sobe para sempre conforme os impostos aumentam. Em algum momento, essa lógica se inverte. Tá, mas como essa ideia funciona na prática? A lógica por trás dessa curva em formato de U de cabeça para baixo fica bem fácil de entender quando a gente olha para os dois extremos. Pensa no primeiro cenário, uma alíquota de imposto de 0%. Bom, nesse caso, obviamente o governo não arrecada absolutamente nada. A economia pode até estar a todo vapor, mas sem imposto não entra dinheiro no caixa público. Agora, vamos para o outro extremo, o oposto total, uma alíquota de 100%. Para que alguém iria trabalhar, abrir uma empresa ou investir se todo o dinheiro que ganhasse fosse para o governo? Ninguém, né? O resultado? A economia simplesmente para e a arrecadação também vai para perto de zero. Então, aqui está o pulo do gato. Se a arrecadação é zero, com imposto de 0%, e também é zero, com imposto de 100%, a lógica nos diz que em algum lugar entre esses dois pontos tem que existir um pico. Um ponto ideal, o topo da curva, onde o governo conseguiria arrecadar o máximo possível. Beleza, com a teoria na cabeça, vamos sair um pouco do mundo das ideias e aplicar tudo isso a um caso bem real e, digamos, desafiador, a economia brasileira. Olha só que interessante essa comparação. A carga de impostos no Brasil costuma ficar ali na casa dos 32% a 34% do PIB. O que a literatura econômica citada nas fontes sugere é que, para países emergentes, o ponto ideal, que arrecada bem sem travar o crescimento, ficaria entre 25% e 30%. Aí fica a pergunta no ar: será que o Brasil já passou desse ponto ideal? E o problema não é só o peso total. O nosso sistema tem umas características que, segundo a teoria, complicam ainda mais as coisas. Ele é super complexo, o que gera um custo enorme para as empresas só para conseguirem pagar tudo certo. Além disso, ele pesa muito a mão nos impostos sobre o que a gente consome e sobre a contratação de funcionários. É exatamente aqui que a gente começa a ver a curva de Laffer saindo do gráfico e indo parar na rua, no dia a dia. A gigantesca economia informal do Brasil pode ser vista como uma consequência bem direta desses incentivos, ou melhor, desincentivos. Esse número é de cair o queixo. Pensa só, quase 40% das pessoas que trabalham no país estão na informalidade. Isso é uma base produtiva enorme que, na prática, não paga imposto. É exatamente o que a teoria prevê que acontece quando ficar na formalidade custa caro demais. É como um efeito dominó, sabe? A combinação de impostos altos e muita burocracia cria um incentivo enorme para operar por fora. As pessoas e empresas migram para a informalidade e, com isso, a base de quem paga imposto diminui. Isso acaba forçando o governo a cobrar ainda mais de quem ficou na formalidade, o que pode piorar ainda mais a situação. É um ciclo. Para a gente entender o argumento completo, vale a pena olhar um pouco para as ideias que dão base a essa linha de raciocínio, que vem de uma tradição de pensamento econômico mais liberal, como citado nas fontes. Adam Smith, lá no século XVIII, já dizia que um bom imposto precisa ser claro, fácil de pagar e eficiente. A crítica, olhando por essa lente, é que a complexidade do sistema brasileiro vai na contramão disso, criando um custo para a sociedade que vai muito além do valor do imposto em si. E essa frase do Milton Friedman vai direto ao ponto. O dinheiro que o governo usa não aparece do nada, ele é transferido da sociedade, do setor privado. Então a lógica é que uma carga de impostos muito pesada significa que sobra menos dinheiro para as pessoas e empresas investirem, inovarem e gerarem crescimento. Bom, e agora que a gente está chegando na reta final, é super importante deixar uma coisa muito clara. A aplicação da curva de Laffer é bem mais sutil do que parece à primeira vista. Não é um argumento simplista de é só cortar impostos.
Esse ponto aqui é crucial. A curva de Laffer não diz que cortar impostos sempre aumenta a arrecadação. Isso só aconteceria se um país já estivesse do lado direito da curva, o lado proibitivo. A curva não é um cheque em branco para sair cortando tudo, mas sim um alerta, uma ferramenta para pensar sobre os limites e os incentivos da tributação. Então, para a gente amarrar tudo, a base de quem paga imposto não é algo estático, ela muda conforme os incentivos. A informalidade altíssima no Brasil pode ser, sim, um sintoma de que o sistema passou do ponto. Por isso, o debate talvez não seja só sobre aumentar ou diminuir impostos, mas sobre como simplificar o sistema para que mais gente venha para a formalidade e a base de arrecadação cresça naturalmente. E no fim das contas, tudo nos leva de volta à grande questão, né? Aquela que todo o país tenta resolver. Como achar o equilíbrio perfeito entre ter dinheiro para financiar tudo que é essencial, como saúde e educação, e ao mesmo tempo não sufocar a economia que gera riqueza. A curva de Laffer não dá uma resposta pronta, mas com certeza nos dá muito o que pensar sobre esse desafio.